Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do The Source TV, sua principal parada com destino ao futuro criativo, conectado e aberto. Há meses a gente ouve falar sobre o novo normal e das suposições sobre tudo que vai acontecer no pós-pandemia. Na prática, muita coisa vai mudar mesmo e muita coisa vai melhorar. Sim, é o que a gente acredita. No mundo corporativo, nós já acompanhamos uma preocupação maior com atenção aos colaboradores, trazendo um contato mais humanizado e uma gestão que reforça os pilares da transparência e da colaboração. Eu sou a Joyce Beiro e junto com a Red Hat e os nossos convidados, nós vamos abordar alguns pontos dessa mudança e dessa transformação em andamento. Então, para explorar esse tema, eu tenho a alegria de receber o Maurício Maza, que é diretor de tecnologia da informação da Mercedes-Benz Brasil, e o Alexandre Duarte, que é vice-presidente de consultoria e treinamentos para a América Latina da Red Hat. Eu começo com o Maurício, porque durante a sua carreira, Maurício, você teve a oportunidade de estar nos dois lados, né, nesse processo, no lado de ser um liderado, né? E também do lado da liderança. E aí eu te pergunto, durante esses anos, como que você vê as mudanças nesse processo de gestão? O modelo de gestão, ele se transformou muito na sua visão? E ele vem deixando de ser um processo mais vertical para se aproximar de um relacionamento que se aproxima mais da liderança com o liderado? Olha, Joyce, eu acho que é um debate super legal. Você tem razão, eu não vivi tantas gerações assim ainda, sou jovenzinho, mas brincadeira, a gente passou já, acho que por várias etapas, né? A gente tem cada vez mais vivido mudanças frequentes, as gerações estão diminuindo cada vez mais, né, de tamanho, mas eu acho que a gente tem enxergado, sim, uma mudança muito grande com relação a estilos de liderança, quando a gente pensa nas relações que a gente tinha, mesmo 10 anos atrás, 15 anos atrás, que parece que foi ontem, né? Mas a gente ainda tinha uma relação um pouco mais hierárquica, as empresas tinham relações, acho que um pouco mais formais com os seus colaboradores, e a gente tinha até na sociedade mesmo papéis um pouco mais definidos, né? Cada indústria tinha a sua posição, a sua cadeia, eu sabia onde eu me encaixava. E o que a gente viu nos últimos anos foi uma desmaterialização dessas barreiras, né? A gente viu cada vez mais indústrias invadindo o espaço uma da outra. Então, a gente viu a videoconferência invadindo o espaço das viagens aéreas, né? Então, a gente não precisa mais se deslocar, a gente tem hoje muito mais ferramentas para a gente interagir digitalmente do que a gente tinha antes. A gente vê interações muito maiores entre toda a parte de tecnologia e o mundo físico, né? Os aparelhos, como os automóveis, todas essas plataformas de compartilhamento. Então, a gente vê cada vez menos essas barreiras. E quando você olha para dentro da organização, você começa a perceber essa mesma desmaterialização do mundo de fora acontecendo também do lado de dentro. Então, quando a gente pensa na organização tradicional, que a gente sempre lembra, né? A gente aprendeu, foi formado na organização que tem as suas vice-presidências, que você tem a estrutura toda funcional, as hierarquias, a gente vê algumas dessas relações se desmaterializando e a gente trabalhando muito mais, como você comentou, em função de um propósito. Então, que cada um pode contribuir com um propósito e não mais o que eu contribuo direto para o meu líder, para o meu gestor, e sim o que eu contribuo para quem está do lado de fora, para uma sociedade num sentido super amplo. Não é nem mais para aquele meu cliente exatamente, porque o meu cliente, na verdade, também ganha um outro contexto. Então, a gente está vivendo uma transformação super interessante, que é um momento que o lado de dentro está mudando com a mesma velocidade do lado de fora e todo mundo tentando se adaptar e se reinventar a essas novas realidades. Então, com certeza, é um mundo muito diferente, as relações estão acontecendo de maneira muito diferente e a liderança também tem que entender que o seu papel agora é diferente. A gente fala muito da liderança servidora, né? O líder que inspira, o líder que está junto com a equipe fazendo acontecer a transformação e não o líder que simplesmente está despachando do seu escritório, né? Que tem um grupo
de liderados que você trabalha como se fossem os seus recursos, né? A exceção é o meu time, não é seu time. São as pessoas que trabalham com você e que têm um objetivo, que vê em você uma liderança, alguém que elas estão dispostas a seguir, não porque alguém está impondo, mas porque você está conquistando essa liderança. E essa é uma mudança muito grande de paradigma que a gente vê cada vez mais acontecendo com frequência em praticamente todas as indústrias e na sociedade de maneira geral. O Alexandre também tem a visão desses dois lados, não, Duarte? Como é que você sente essas mudanças hoje? Olha, Joyce, o Maurício ele deu uma aula de história, né? Se você olhar, ele foi lá atrás e veio mostrando até os dias atuais justamente essa transformação. E é super relevante o comentário dele a respeito de propósito, né? Hoje em dia, o que acontece? Essa nova geração, e cada vez mais as gerações vindouras, as gerações futuras, elas querem um propósito, elas querem trabalhar para alguma coisa maior do que elas. Por isso, os limites de uma empresa está muito além do escritório, das quatro paredes do escritório ou das quatro paredes de uma fábrica, né? As empresas precisam definir claramente qual é o propósito, que vai muito além de simplesmente vender e entregar um produto ou um serviço, né? Então, essa questão do propósito para nós ela é super importante. Só que o propósito ele precisa de uma faísca, né? Ele precisa de uma explosão, que é a paixão individual, que é a paixão do indivíduo. Então, quando nós juntamos propósito corporativo com paixão individual, é uma explosão de magnitudes altíssimas, né? Então, por isso que esse novo contexto que o Maurício definiu, ele interfere diretamente nessa questão da liderança, né? Que ele chamou da liderança servidora, e eu chamo da liderança, que é um sinônimo, mas é uma liderança participativa. Então, nós temos que ter hoje consciência do poder da participação. O novo líder, o líder do século XXI, claro que ele tem que definir e desenvolver novas competências críticas, como, por exemplo, gerenciar através da mudança, lidar com ambiguidades e incertezas ao tempo todo, mas, ao mesmo tempo, tirar proveito desse novo universo digital que está aí, que é cognitivo, inclusive, não é? E que é liderado por novas tecnologias. Ao mesmo tempo, ele tem que dar voz, ele tem que ouvir, e não é demérito para o líder quando ele, olha, eu vou chegar a um consenso através do dissenso. Isso é uma busca natural, deveria ser uma busca natural. Demora mais tempo? Demora mais tempo para chegar na decisão, porque você tem que ouvir mais pessoas. Então, a minha experiência hoje, ela diz o seguinte, eu prefiro tomar uma decisão, tomar mais tempo para tomar uma decisão, mas, ao mesmo tempo, escutar todos, inclusive aqueles que são mais tímidos, aqueles que são mais introvertidos. Eu, como líder, eu tenho que o meu papel é fomentar que ele externalize a opinião deles, porque grandes ideias estão também nessas pessoas. Então, você ser um líder participativo, um líder que dá voz, né, que ouve a sua equipe, que constrói a sua equipe, alinhando paixão desses indivíduos junto com o propósito corporativo, eu diria para você que esse é o líder, não do futuro, é o líder atual, é o líder que vê o fator humano não somente como um fator de vantagem competitiva, mas ver o fator humano como humano, principalmente. Você sabe, Duarte, que acho que uma coisa que é legal, que é claro que a gente tem um momento com a situação atual de saúde, a pandemia, um momento terrível para todos, mas eu acho que é um momento que escancarou para todo mundo a situação dos seres humanos dentro da sociedade, da indústria, de uma maneira que a gente não percebia antes. Quando a gente falava dos funcionários, dos colaboradores, sentadinhos no escritório, sentadinhos nos seus computadores dentro da fábrica, a gente tinha um ambiente controlado, a gente tinha uma série de coisas em que as pessoas elas não estavam expostas, né, à intimidade, etc. Agora, para cada um da sua casa, a gente tem a bagunça dos filhos, a gente tem as necessidades do dia a dia, toca a campainha porque chegou a comida que eu pedi com o aplicativo, porque eu tenho que agora entrar na aula online do meu filho para ligar, para fazer alguma coisa. Então, a gente está começando a cair essa fronteira do que é o ser humano, o personagem que trabalhava na empresa, na organização, né, versus a pessoa que existe dentro de casa. Então, eu acho que uma das coisas que mudou e que eu acredito que tenha mudado
de forma definitiva na nossa sociedade foi esse resgate das pessoas como elemento central, seja dentro da empresa, seja fora. Eu começar a lembrar que é um ser humano que está ali e que eu tenho que pensar nele como ser humano e não pensar como um parzinho de braço, né? Que, poxa, está ali X horas por dia à minha disposição, à disposição da organização do departamento ou da atividade, executando uma tarefa. É uma pessoa com seus sentimentos, seus medos, seus problemas, e com tudo que vem junto com ela. Eu acho que a gente foi obrigado a ver isso com viés diferente em função da situação terrível que a gente passa. Sem dúvida. Escancarou a complexidade do ser humano, né? Total, total. E é o que eu costumo dizer, né? Nós estamos dentro, né, nesse momento de pandemia, embaixo da mesma tempestade, em barcos diferentes, né? Tem gente que tem aí uma estrutura ótima em suas casas, consegue fazer um trabalho adequado, tem gente que não tem, ou a maioria não tem. A maioria divide, né, mesas de jantar com o marido ou a esposa que está também trabalhando, com os filhos que estão fazendo a lição de casa. E isso, Maurício, você usa uma palavra perfeita, foi escancarado. Né? A pandemia escancarou isso. E aí nós, eu pelo menos, eu falo por mim, né? Te humaniza mais. Tá certo? Hoje eu consigo, hoje meu sentimento, né, em relação ao meu pessoal, aos meus funcionários, ele é muito maior nesse sentido humano do que era anteriormente, porque antes estava escondido, estava oculto, a gente não tinha essa visão, até sabia, obviamente, mas você não tinha essa visão, e hoje a gente entra na casa das pessoas, hoje o cachorro late, como você falou, a campainha toca, e você tem que continuar fazendo o seu trabalho e tomando decisões que vão impactar muita gente e alguns milhares de dólares. Ou seja, continua nossa responsabilidade continua a mesma, mas agora com essa visão mais humanizada, impulsionada pela pandemia, infelizmente. Né? Mas isso daí é algo que eu acho que vai ficar. Vocês já citaram aqui, os dois falaram sobre propósito, né? E como as gerações hoje buscam muito mais além de apenas um cargo, né? Ou só um salário pelo salário, pura e simplesmente. Então, como equilibrar o propósito pessoal, né, dessas pessoas com o propósito da empresa e fazer com que cada colaborador se sinta assim especial, se sinta assim bem acolhido e se sinta assim parte integrante de um projeto maior e que precisa que ele esteja pleno e inteiro dentro dessa dinâmica. Eu acho que a coisa mais importante, Joyce, quando a gente pensa em toda essa parte do propósito e como que a gente pode engajar as pessoas, tudo, eu acho que a primeira coisa passa pela atitude dos líderes. Quando a gente mostra para a organização que você vive de fato o propósito, eu acho que você consegue realmente engajar as pessoas. Quando o propósito ele vira só uma frase na parede e que você percebe que as ações são desconectadas daquilo que está lá, aí, na verdade, não funciona porque vira basicamente só uma ferramenta de marketing, né? A gente não tem mais o fator físico da organização que eu tenho um gerente com um time na frente dele que está ali a qualquer momento, está olhando, está percebendo como está a temperatura, a gente está atrás de uma câmera, muitas vezes com a câmera fechada. Se a gente não tiver alguma coisa que faz a gente acreditar que a gente está trabalhando por alguma coisa comum e que eu confio que o meu líder não só acredita naquilo, como ele precisa de mim para chegar naquele lugar, a gente não consegue engajar as pessoas de fato. Engajamento, ele prescinde da honestidade, da confiança, e a confiança tem que ter esse propósito objetivo e as vulnerabilidades que fazem a gente entender o quanto um é necessário para o outro. E aí a gente consegue fazer realmente essa aliança em torno de um propósito, que é o que normalmente vai fazer a partir de agora as organizações se movimentarem. É incrível se sentir verdadeiramente parte integrante, né, e necessária no processo, né, Duarte? Por isso, Joyce, por isso que eu penso que esse tema é super relevante, né? E, na minha opinião, não é a gente equilibrar propósitos, mas a gente unir propósitos, né? Então, por exemplo, né, a Red Hat, ela é uma empresa de software cujo modelo de desenvolvimento desses softwares é baseado em open source. Né? E o modelo open source é um modelo colaborativo. Né? Você tem milhares e milhares de pessoas no mundo todo colaborando para construir softwares novos, inovações, né? Resolver problemas
de negócios, problemas tecnológicos, e esse propósito ele tem um significado muito mais amplo do que simplesmente tecnologia, né? Então, quando nós pensamos em open source, um dos sinônimos do open source é justamente a democratização da informação, né? É você ter inclusão digital, ou seja, que também representa inclusão social. Representa muito mais do que simplesmente trabalhar em uma empresa de tecnologia. Por isso, quando nós, na Red Hat, nós contratamos, a gente não contrata gente técnica, muito técnica, e vamos motivar essas pessoas. É pelo contrário, nós já contratamos gente motivadas, porque são pessoas que querem trabalhar para esse propósito, pessoas que se identificam com esse propósito, né? Que os seus paradigmas pessoais se identificam com esse propósito. E essas pessoas já vêm motivadas. A gente apenas tem que inspirar essas pessoas. Por isso que o papel do líder dentro desse contexto não é simplesmente delegar, dar ordens e assim por diante. Não, é manter essas pessoas motivadas, manter essa chama acesa e, mais do que isso, criar contexto. O contexto para que a sua equipe, para que o seu time, para que a sua organização seja exitosa, seja bem-sucedida. Então, Alexandre, sabe uma coisa que eu acho interessante também desse conceito? A gente viu muito isso, já a gente teve alguns programas, inclusive para liderança dentro da empresa, que ajudaram a criar essa visão, que engajamento é diferente de satisfação, né? Motivação é uma coisa, engajamento é mais parecido com motivação, mas que é diferente de satisfação. Você pode estar satisfeito e não estar engajado. E hoje, mais do que nunca, com toda essa distância e tudo, o papel do líder é conseguir o engajamento, não é só a satisfação. A satisfação só não basta. Você tem que realmente chegar nos botões certos que te motivam, te engajam. Esse é o primeiro passo. Você tem que estar se sentindo engajado também, e aí você trabalhar para que as outras pessoas se engajem. E aí não é aquele conceito, né, Eduardo, que era o antigo que o líder engajava a pessoa, né? É outro tipo de engajamento, né? É a pessoa que se engaja. Você tem que criar as condições para que o engajamento aconteça e não você obrigar a pessoa a se engajar, né? Acho que essas são as mudanças fundamentais da liderança de hoje em dia. Exatamente isso, né? É a pirâmide invertida, né? Comparado com o modelo antigo. Hoje, a gente precisa que as pessoas realmente estejam engajadas, e parte delas, né? A maior parte do trabalho, o líder tem que criar esse contexto, criar esse entorno de possibilidades desse engajamento. Por isso que nós temos uma receitinha de bolo para isso. Primeiro, todos têm que ser ouvidos, né? Segundo, a melhor ideia sempre ganha. Não importa se é uma ideia que vem do nosso CEO ou se vem do estagiário. A melhor ideia sempre ganha, não é? E terceiro, e não menos importante, as pessoas, os colaboradores precisam fazer parte dos processos decisórios. Óbvio que existem decisões que você não pode compartilhar, mas a grande parte das decisões do dia a dia, as pessoas precisam fazer parte, porque quando elas entendem, né, olha, mudanças que estão vindo e o porquê dessas mudanças, as razões que estão por trás daquilo, elas passam a suportar, a apoiar aquelas mudanças, e isso gera engajamento. Então, esses 3 pontos para nós, baseado no que eu vivencio aqui na Red Hat, nesses últimos 10 anos que eu estou aqui na empresa, é justamente isso. É uma receita de bolo para criar esse engajamento dos nossos colaboradores. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, a atenção e a forma tão querida com que vocês compartilharam a vivência de vocês aqui no Resource TV. Então, agradeço muito a presença do Maurício Maza, que é diretor de tecnologia da informação da Mercedes-Benz do Brasil. Maurício, muito obrigada pela sua presença. Imagina, Joyce, eu que agradeço. Se eu puder deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, eu queria, na verdade, deixar um convite. Seja protagonista da mudança que você quer ver acontecer. Então, não espere que tudo mude para você mudar. Seja o protagonista da mudança, seja o agente dessa mudança e faça aquilo que você acredita, que você vê que é certo, porque aí nós vamos construir esse futuro que a gente quer para nós. Eu acho que esse é um convite para toda a liderança que nos ouve, para quem já é líder, para quem quer ser líder, seja autêntico e seja protagonista. E agradeço de novo muito de coração
a Red Hat por patrocinar esse espaço e pela sua condução. Um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, Maurício. Também quero agradecer ao Alexandre Duarte, que é vice-presidente de consultoria e treinamentos para a América Latina da Red Hat. Duarte, muito obrigada. Joyce, foi um prazer. Passou tão rápido, né? Eu nem achei que estava já. Exatamente. Foi uma conversa bastante produtiva, como eu imaginava. E a exemplo do que o Maurício deixou, de uma mensagem final, eu queria falar sobre autenticidade. O Maurício mencionou isso. Eu acho que nós estamos num momento, né, da evolução humana que a gente precisa ser autêntico, né? E ser autêntico significa também entender das suas vulnerabilidades. Não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha, né? Todos nós temos vulnerabilidades. A gente precisa somente entender quais são essas vulnerabilidades e tentar mitigá-las ou complementá-las com outras pessoas das nossas equipes. Eu não sou bom em tudo, né? Eu não consigo ser perfeito em tudo. Eu tenho que ter gente da minha equipe que complemente esses conhecimentos ou experiências ou skills, habilidades que eu não tenho. Então, essa é a mensagem final. Um líder autêntico é um líder realmente que vai levar a humanidade para um outro patamar. E, Maurício, foi um prazer falar com você. Obrigada, Duarte. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Tchau, tchau.